aluno, olá aluna, professor Carlos Jorge, retomando aqui as nossas aulas de atualidades, nos preparando aqui para vencer essa etapa e termos sucesso no empreendimento. Tá? Vamos passar nesse concurso. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema meio pesado. Tá? Nós vamos falar sobre terrorismo. É um tema que nós vamos ver que ele tem uma importância e tem uma possibilidade grande de até cair no nosso concurso. Tá? Depois que aconteceram, nós começamos a ter uma série de atos terroristas, nós começamos a verificar que uma nova situação foi criada. Alguns pontos que antes nós tínhamos como muito importantes, e coisas que você poderia nem imaginar, começaram a acontecer. Então é bastante importante, pode ser que caia no nosso concurso. Então vamos dar uma visão rápida sobre o que é terrorismo, os principais grupos terroristas, de forma rápida, mas suficiente para a gente poder entender o que cada um quer, o que cada um almeja e estarmos aí em condição de responder as questões do nosso concurso. Então, primeiro, a importância. Nós tivemos recentemente ações que chocaram o mundo. Tá? Mas esses atos terroristas não é novidade. Tá? Nós tivemos um caso aqui, lá nos Estados Unidos, em Wall Street, em 1920, que uma carroça com 45 quilos de dinamite explodiu, tá? Foi um atentado, 38 pessoas foram mortas, vários feridos. Então a gente percebe que não é algo assim novo, algo que já tem há muito tempo, sempre existiu, e esse esse que nós colocamos aqui, não é o mais antigo. Nós temos, se nós formos verificar durante a história, nós vamos ver vários atos de terrorismo, então não é novidade. Porém, qual é a diferença atual? A diferença é que os atos terroristas, agora, eles são vistos de imediato e ganham uma visibilidade muito grande. Então, aquilo que o terrorista deseja, além de tudo, ele quer o quê? Ele quer divulgar o seu intento. E com isso, ele consegue ter uma visibilidade muito grande. Só para citar o caso das Torres Gêmeas, o que aconteceu? O mundo assistiu aquilo, digamos assim, na hora que estava acontecendo. Então, um fato que chocou o mundo, e as pessoas puderam verificar aquilo de imediato. Só para ver, logo depois nós tivemos uma reação, estamos falando de Torres Gêmeas. Vimos uma reação muito forte dos Estados Unidos. Logo depois que aconteceu, o presidente, na época, o presidente Bush, ele falou a seguinte frase, essa frase que está aqui atrás: hoje, nossos cidadãos, nosso modo de vida, nossa liberdade ficaram sob ataque de uma série de deliberados e mortais atos terroristas. Nenhum de nós vai se esquecer desse dia. No entanto, vamos adiante para defender a liberdade e tudo que é justo e bom no nosso mundo. Então, uma frase foi dita logo depois que aconteceu o fato, mas que depois dessa fase, essa fase aqui foi muito bonita, né? Foi bem interessante de ser colocado dessa forma, esclarecedora, mas os atos que nós vimos depois mostraram assim, um certo delineamento de uma nova ordem mundial até mesmo. Então, o que aconteceu? Os americanos mudaram a agenda internacional. Segurança e terrorismo tornaram-se as principais preocupações da comunidade internacional. Comunidade internacional, mas principalmente quem? Principalmente para o cidadão americano. Então, em nome da segurança, uma série de prerrogativas que antes eram tidas como assim, coisas que não iriam se modificar nunca, por nós termos um progresso, coisas que não eram aceitas e começaram a ser aceitas, como nós vamos falar logo depois. A questão da segurança foi muito valorizada e elevada
ao extremo. Tá? Bush começou uma guerra no Afeganistão 30 dias depois do ataque. Tá? Para caçar Osama Bin Laden e outros líderes do Al-Qaeda. Tá? Em 2003, o alvo foi o Iraque. Tá? E aqui nós temos já uma coisa um pouco diferente. Por quê? Porque a justificativa para a invasão do Iraque foi que o país escondia armas de destruição. Tá? Então os Estados Unidos invadiu o Iraque, tomaram o Iraque, mudaram o regime, colocaram lá, usaram a força militar, a maior potência militar que nós temos no mundo, tá? E no final das contas não acharam essas armas. Tá? Então, e o que é pior, essa invasão não foi aceita pelas Nações Unidas, pela ONU. Tá? Então, as ações foram contra as orientações das organizações das Nações Unidas, ONU. Tá? Então, um país poderoso acaba colocando a sua vontade, para quê? E tendo o apoio do cidadão americano, ele apoiava essa ação, por quê? Por receio de sofrer um ataque. Então, se colocou a segurança num patamar tão grande que algumas coisas que eram tidas como que não iriam se modificar, foi como, por exemplo, ir contra uma recomendação da ONU. Tá? Se os Estados Unidos vai contra uma recomendação da ONU, aí você começa a imaginar para que a ONU serve então? Serve só para os outros? Ele está acima da ONU? Tá? Foi uma situação que teve um custo, tá? Que não deveria ter acontecido, mas que só para a gente verificar a importância, o que um ato de terrorismo acaba gerando, que pode gerar. Ainda como reflexo desse ataque, a doutrina de segurança nacional que prevê ataque preventivo, olha só, hein? E mudança de regime aplicados no caso do Iraque não é mais lembrada, mas permanece em vigor. Tá? Então, aquela situação que aconteceu no Iraque teve uma determinação para que isso acontecesse, tá? E ainda está em vigor. Tá? Espero que não aconteça mais um fato como esse, mas ainda pode acontecer. Tá? Se pode ter certeza, se os Estados Unidos se julgar ameaçado, eles irão passar até em cima da ONU ou de quem quer que seja. Tá? Um caso aqui que aconteceu um pouco mais recente. Quando aconteceu lá a morte de Bin Laden, o espaço aéreo do Paquistão ele foi invadido pelos Estados Unidos. Tá? Então, existia aqui a intenção tão grande de prender Bin Laden que os Estados Unidos nem se importou em invadir o espaço aéreo. Isso é uma coisa muito grave, né? No mundo moderno, onde se tem esse respeito pelos países, é um fato bastante grave. E não teve problema, eles não tiveram problema em invadir esse espaço aéreo. Tá? Outra coisa, essa aqui pior ainda, prisão de Guantánamo. Tá? Nessa prisão de Guantánamo, nós temos lá, hoje, 200, 300 pessoas, e essas pessoas não foram julgadas. Essas pessoas, muitas dessas pessoas, não foi nem mesmo não foram acusadas do motivo pelo qual elas estavam lá. Não tiveram direito à defesa. Tá? Então, é uma coisa extremamente grave de se ter no mundo moderno, onde o respeito pela dignidade humana é tão forte. É um negócio difícil você ter uma prisão como essa. E posso dizer, antes do atentado das Torres Gêmeas, você imaginava que os Estados Unidos nunca fariam uma coisa como essa. Tá? Mas em nome da segurança, fizeram. Tá? E só para frisar mais uma vez, de como um ato de terrorismo acaba tendo essa implicação bastante grande e pode ser que caia na nossa prova.
Então, senhores, falando aqui sobre alguns grupos terroristas. Primeiro, não existe uma definição oficial do quê? Do que é terrorismo, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, tá? É todo o ato ou organização que utilize métodos violentos ou ameaçadores para alcançar um objetivo político. Tá? E, vê bem, objetivo político. E é muito interessante a gente analisar o seguinte. Tá? Nós temos, por exemplo, alguns grupos que o que eles querem? Eles querem assumir o poder e se utilizam da religião para esse fim. Tá? Então eles colocam lá que querem uma lei islâmica, mas na realidade o que eles pretendem é uma forma de se assumir o poder político. Né? Uma outra coisa interessante, alguns grupos são considerados terroristas por algumas pessoas, mas por outras não. Tá? Nós vamos ter aqui alguns casos, tá? Nós vamos depois verificar um a um, que alguns que não se consideram terroristas e não é uma unanimidade que eles sejam terroristas. Né? Indo agora de forma mais específica, tá? Estado Islâmico, esse está na mídia, né? Está aparecendo bastante, tá? Pelos atos, pela sua violência, e ele tem aparecido com frequência com cenas horríveis, né, de decapitação. Há pouco tempo atrás jogaram um homossexual de um prédio, né? Então, e filmam essa cena toda e isso traz um impacto muito grande. É um grupo dos mais radicais, acho que hoje é o grupo mais radical que existe e existe uma preocupação muito grande internacional com o Estado Islâmico. Tá? Ele surgiu como braço do Al-Qaeda no Iraque. Tá? Então surgiu lá, começou a ser formado no Iraque, por ser um braço do Al-Qaeda, porém em determinado momento os dois grupos se separaram. Tá? Quando ele estava ainda no Iraque, ele era conhecido como EII, Estado Islâmico do Iraque. Tá? Hoje só se utiliza Estado Islâmico. O I do Iraque saiu mesmo porque agora também ele está agindo na Síria. Tá? Nós vamos ver logo depois. Então não existe mais essa denominação EII, somente EI, Estado Islâmico. Tá? Declararam o califado, tá? E mudaram o nome para EI, como nós falamos, e eles vão impor o seu domínio pela força. A intenção é exatamente essa, impor o domínio pela força. E querem fazer também que tenha esse califado. O califado já não existe mais no mundo há mais de 100 anos, mas eles proclamaram o califado ali naquela região do Iraque e de uma parte da Síria. Área de atuação do Estado Islâmico, tá? Como nós já falamos, no Iraque e na Síria, principalmente no norte e oeste. Tá? Na Síria, eles lutam contra o regime de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad no momento só existia um partido. Tá? O pai dele ficou 30 anos no poder e ele está desde 2001 ou desde 2002. Tá? Então, na realidade, se intitula um presidente, mas seria quase que um ditador. Tá? E utilizava um regime muito forte, então ele conseguia, de certa forma, manter ali a Síria dentro de uma tranquilidade. Tá? Esses grupos já existiam, já estavam fomentando, mas como existia um regime muito forte, eles não apareciam. Tá? A Síria ficou numa situação difícil, lá praticamente com uma guerra civil, foi o momento que eles surgiram. Tá? São liderados por Abu Bakr Baghdadi. É até difícil falar, né? Esse terrorista,
em 2003, ele se insurgiu após a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Tá? Dizem que ele foi preso, que ele ficou 4 ou 5 anos em um campo de concentração no Iraque. Tá? Em 2005, chegaram a noticiar a morte desse terrorista, desse líder, mas só que em 2010 ele reapareceu, tá? Vivo, tá? E hoje é um líder bastante misterioso, tá? Poucas vezes ele aparece. Tá? O Departamento dos Estados Unidos o considera um terrorista e oferece 10 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. Tá? É o segundo assim, o maior valor que eles pagam para esse terrorista aqui. Tá? O efetivo que eles têm um efetivo de 6 a 7 mil combatentes, pessoas no Iraque, e mais 6 a 7 mil na Síria. Tá? E o que é interessante é o seguinte, um grande número de ocidentais que estão se juntando a eles. E aí é uma coisa bastante preocupante, que esses ocidentais podem retornar ao país de origem com a finalidade de praticar os atos terroristas nesses países. Então é um negócio bastante preocupante e até interessante, né? O que leva uma pessoa, um ocidental, a se juntar a um grupo tão extremista como esse. Tá? O próprio Al-Qaeda, tá, considera o Estado Islâmico radical demais. Tá? E nós temos pessoas ocidentais que se juntam a eles. Tá? Forma de ação, como nós comentamos, exageram da crueldade, são muito cruéis. É só verificar aquelas cenas horríveis, né, de uma pessoa sendo degolada, assim, afogando as pessoas, colocando fogo. Também aconteceu isso com um aviador. Então você percebe assim o absurdo que é isso. Então tem uma crueldade muito grande. Não se importam com assassinato de civis. Tá? Como nós já falamos, também praticam decapitação e violência contra os homossexuais. Tá? Já falamos sobre o Estado Islâmico, agora vamos falar rapidamente também sobre o Al-Qaeda. Tá? Al-Qaeda, a palavra Al-Qaeda, tá, quer dizer a base em árabe. Tá? Se tornou conhecida pelo atentado às Torres Gêmeas que aconteceu em 2001, que nós falamos, que mudou o panorama mundial, que teve reflexos bastante graves, né, bastante importantes. Tá? Então, quem fez esse ato foi o Al-Qaeda. Tá? É composta por muçulmanos fundamentalistas. O seu objetivo qual é? Erradicar a influência ocidental no mundo árabe. Tá? Foi criada em 1980 no Afeganistão. Em 1980, no Afeganistão, o que estava acontecendo? Uma invasão pela Rússia. Tá? Então você pode dizer que o Al-Qaeda com certeza foi financiado pelos Estados Unidos também. Tá? Então o surgimento do Al-Qaeda teve até uma participação do próprio Estados Unidos. Boko Haram, esse aqui saiu na mídia até bastante, tá? Há pouco tempo atrás. Eles entendem o seguinte, que uma educação que não seja islâmica é pecado. Tá? Então, ela foi criada em 2002, é anti-ocidental, tá? Atua na Nigéria. Tá? O objetivo, implantar a Sharia, que é uma lei islâmica. Tá? Eles usam como método sequestrar jovens. Aconteceu há pouco tempo atrás que eles sequestraram as meninas, né? E ficaram um bom tempo com essas meninas sequestradas. Tá? E atentados. Esse aqui é um caso, tá, de uma organização terrorista
que quer realmente é ter o poder, tá? Se utilizam da religião, mas o que eles querem é ter o poder político. Vamos ao próximo. Hamas. Hoje, ele é considerado um grupo terrorista, mas não por todas as pessoas. Tá? É um movimento de resistência islâmica, atua na Palestina, tá? E o objetivo desse Hamas, destruir Israel e criar e consolidar o Estado da Palestina. Tá? Fato interessante, em 2006 ele venceu as eleições e controla a faixa de Gaza. Se venceu as eleições, você pode dizer, pelo menos para uma grande parcela, não entende que ele seja um grupo terrorista. Tá? Venceu pelo voto popular, então se entende que não seja um grupo terrorista, apesar que com certeza para Israel é considerado um grupo terrorista. Talibã, esse foi muito importante, né? Teve uma atuação bastante forte. Atua no Paquistão e de novo no Afeganistão. Né? Também quer a aplicação das leis islâmicas, tá? E comandou o Afeganistão de 1996 até quando? 2001, quando teve a invasão dos Estados Unidos, invadiu o Afeganistão. Então o Talibã, nessa época, impunha uma série de restrições, tá, para o cidadão, mas e também ficou atuando durante um bom tempo lá no Afeganistão. Vamos falar agora de outros, mas são grupos assim que tiveram a sua importância. Hoje, possivelmente, nem apareçam tanto, mas só para a gente ter uma ideia histórica de que isso aconteceu. Tá? Então, por exemplo, nós temos o ETA. É uma abreviação em basco, Pátria Basca e Liberdade. E olha que interessante, onde que atuava o ETA? Na Espanha, país tão de primeiro mundo, não é isso? Um país europeu, tá? Mas eles querem o quê? Qual a ideia deles? Eles querem a independência do país basco. Tá? Teve uma ação violenta, hoje não tem mais essa ação violenta, ainda querem não mais pertencer à Espanha, querem criar um país basco, mas hoje não se utilizam mais das formas violentas para conseguir esse objetivo. Tá? Outro, o IRA, na década de 70 apareceu muito, começo da década de 80 apareciam as ações de terrorismo do IRA, tá? Que é? Exército Republicano Irlandês. O objetivo do Exército Republicano Irlandês, o que é? Separar a Irlanda do Norte do Reino Unido. Em 2005, eles depuseram as armas, não se utilizam mais de armas, mas foram responsáveis por milhares de mortos. Aparecia muito na mídia naqueles anos que eu falei, né, década de 70, década de 80, mas a partir de 2005 depuseram as armas. Para falar alguma coisa aqui da América do Sul, tá? De forma rápida, aqui nós temos o quê? A FARC. O que é? Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. É a única organização terrorista que declara ser de esquerda. Nem está mais na moda, né? Mas ela ainda coloca que é de esquerda. Tá? O que ela faz? Ela combate a hegemonia dos Estados Unidos na Colômbia, tá? Mas de um tempo para cá, ela vem firmando acordos com o governo, está diminuindo a sua violência, as suas ações estão diminuindo, tá? Então nós estamos caminhando aí para que ela também não se torne mais um grupo terrorista. Tem gente que fala que a FARC não é um grupo terrorista, apesar de ter cometido há pouco tempo atrás, aquela francesa que ficou vários anos com eles lá presa, né? Mas não é tido por todos como sendo
um grupo terrorista. Tá? Então, de forma rápida, é isso que a gente tinha para conversar com os senhores. Muito obrigado pela atenção. Espero ter colaborado de alguma forma para que o senhor passe no concurso. Até a próxima. Muito obrigado.